Olá pessoal, bem, nessa questão aqui eu vou acabar anulando ela, porque ela tem um erro de digitação aqui na definição da transformação, claro que tudo bem, isso daqui ainda não interfere, mas também a resposta está ao contrário ali quando a gente encontra os valores, tá? Então vamos lá, a gente tem duas transformações ali, tá? T de 0 e 1 e T de 1 e 1. E pergunta o T de 3 e 5, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Digamos que a gente tem aqueles dois vetores ali, os vetores 0 e 1 e os vetores 1 e 1. Esses vetores, vamos chamar de U e V, eles são linearmente independentes, ou seja, nenhum desses dois vetores pode ser um múltiplo de um outro vetor deles, tá? Por exemplo, ó, o U não consegue ser escrito como K vezes V, e nem o V eu não consigo escrever também, né? É a mesma coisa como KU, ou poder pegar uma outra, vamos botar TK estrela, então, vezes U. Então não tem. Portanto, eles são linearmente independentes. Se os vetores U e V eles são linearmente dependentes, então eles também podem formar uma base. Eu posso dizer que eu consigo escrever qualquer outro vetor, digamos um vetor xy, como uma combinação linear desses dois vetores. Tá? Nesse caso, qual é o vetor que eu quero descobrir? É o 3 e 5, digamos assim. Tá? O vetor é o 3, 5. Bom, como é que eu vou escrever ele? Ó? A vezes o vetor U, que é 0 e 1, mais B vezes 1 e 1. Estou fazendo uma combinação linear daqueles dois vetores e encontrando o outro. Então vai ficar assim, ó, 3 e 5 igual a vezes 0, 0, A vezes 1, A. Mais B vezes 1, B, B vezes 1, B. Agora, a soma de vetores, eu devo somar os vetores, as coordenadas, tá, iguais. Então, x com x, y com y, digamos assim. Primeira com a primeira, segunda com a segunda. 0 mais B, B. A mais B, A mais B. Tá? Ou seja, eu consigo agora ver que o B vale 3 e que A mais B é igual a 5. Ou seja, o A é igual a 2. Tá, pessoal? Então, o que eu acabei de encontrar? Acabei de encontrar os valores de A e B. Aqui, ó. Deixa eu só riscar aí. A e B, que formam, digamos assim, essa transformação. Então, eu vou usar a partir daqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó. 3 e 5 é igual a o A, que vale 2, vezes 0 e 1, mais o B, que vale 3, vezes 1 e 1. Agora, pessoal, o que eu vou usar aqui? Ó? A gente vai aplicar a transformação linear em cada elemento aqui. Ó. Transformação linear desses elementos aqui. E vou fazer a transformação linear de cada elemento aqui, tá, pessoal? Só me desculpa ali que eu não consegui fazer bem direitinho colchetes, tá? Então, isso vai ficar assim, ó. Transformação linear de 3 e 5 é igual a transformação linear de 2 vezes o vetor 0 e 1, mais a transformação linear de 3 vezes o vetor 1 e 1. Agora, pessoal, se tem um número multiplicando dentro da transformação linear, esse número
digamos assim, passa para frente multiplicando. Então vai ficar assim, ó, t de 13,5 igual a 2 vezes a transformação linear de 0 e 1 mais 3 vezes a transformação linear de 1 e 1. Notem que essas transformações a gente tem lá do problema, né? Vamos ver aqui, ó. Tá lá, ó. Vamos fazer aqui. T de 13,5 é igual a 2 vezes a transformação de 0 e 1, é o vetor 1, 0 e 1. Mais 3 vezes a transformação de 1, 1, que é 1, 1, 2. Agora, pessoal, é só a gente efetuar as multiplicações e depois a soma. Vai ficar o vetor 2, 0, 2, mais 3, 3, 6. Vou somar, vai ficar T 13,5 igual a 2 mais 3, 5, 0 mais 3, 3 e 2 mais 6, 8. Então é igual a 5, 3, 8. Portanto, pessoal, como não tem ali nas respostas, tá? Essa questão vai ser anulada. Bom, pessoal, nessa questão vamos avaliar cada uma dessas afirmativas aqui. A primeira diz o seguinte, que o módulo, ou também a gente pode chamar de norma, de V sobre a norma ou módulo de V, isso é igual a 1. Claro, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um vetor qualquer, posso pegar, por exemplo, um vetor, uma coordenada 3 e 4, digamos, e chegar nesse resultado. Porque quando eu calculo a norma ou o módulo de um número V, de um vetor V, desculpa, digamos que ele tem a coordenada x, y, o módulo nada mais é que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Lembrando, se a gente está falando de um gráfico de duas dimensões, e eu traço aqui, digamos assim, um certo triângulo, então esse daqui é a norma, ou o módulo, que seria como se fosse aqui ó, um vetor x, aqui y, tá? E a gente queria saber, digamos, esse tamanho, tá? Vou fazer com uma outra cor aqui. Tá? Seria isso daqui, mais ou menos. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui bem matemática mesmo, tá? Mas, que nem eu falei, se vocês quiserem fazer utilizando um vetor, também dá certo. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, aqui eu já estabeleci o que vai ser o módulo de V, tá? Então, agora essa expressão vai ficar assim, ó. Vou trabalhar em cima dessa expressão aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Módulo de V sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então agora o que ficou aqui, ó? Ficou a norma desse número. Só que o que acontece, pessoal? Vou fazer aqui do lado, ó. O vetor V, quem é x, y. E está sendo dividido por esse valor aqui, ó. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, como é um vetor dividido por um escalar, é como se ele estivesse multiplicando ou dividindo cada um daqueles escalares. Então isso vai ficar assim, ó. Vou botar aqui do lado. X sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado
y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Agora eu vou calcular o módulo disso, ou a norma. Se eu for calcular, isso vai ser isso daqui, ó, raiz, né, de x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado, mais y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Ora, vou fazer aqui, ó. Isso daqui vai ser raiz de x ao quadrado sobre, ó, raiz ao quadrado, né, vai ficar só o radicando ali, tá? Mais y ao quadrado, mesma coisa. Só botar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, olha só, as duas frações, digamos assim, têm o mesmo denominador, então eu posso colocar tudo no mesmo denominador. Então isso vai ficar assim, ó, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, isso daqui vai ser raiz de 1, que é 1. Então, essa daqui tá certo, tá, pessoal? Essa primeira afirmativa, ok. Vamos para a segunda ali agora. Vou apagar aqui, tá, gente? Beleza, vamos fazer aqui. Deixa eu botar aqui. 2. Para qualquer vetor pertencente ao Rn, vale que módulo de V é menor ou igual a N. Então, digamos que a gente pegue um vetor, pessoal, pertencente, vou escrever aqui um vetor pertencente ao R2. Tá, olha só, tá dizendo que o módulo, quando a gente calcular o módulo dele, ele tem que ser menor ou igual a 2 nesse caso. Então aqui a gente já viu uma coisa que, né, vamos chamar esse vetor, vamos pegar o mesmo vetor que a gente pegou agora, que é o vetor 3 e 4. Tá? Se eu calcular um módulo dele, vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menor ou igual a 2? Será? Vou botar uma interrogação. Isso daqui vai dar o quê? 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Isso é igual a 25, que é 5. E 5 é menor ou igual a 2? Não, né? Ele é maior ou igual. Quer dizer, ele é maior, tá? Então, essa daqui é falsa. Vamos para a terceira ali. Pessoal, nessa terceira aqui, ele nos dá que se eu pegar um alfa real, sempre vai valer que o módulo de alfa vezes o vetor vai ser sempre maior ou igual que alfa vezes o módulo de V. O que eu acho legal aqui a gente fazer, pessoal, tá? Para não fazer todo aquele desenvolvimento matemático quando vê. Vocês podem pegar um vetor qualquer, tá? Por exemplo, com que o módulo a gente consiga calcular, que a gente pegou 3 e 4, né? Geralmente os números pitagóricos para dar, a gente tem uma raiz, digamos que é um número inteiro. Pego esse vetor e testo um alfa positivo, digamos que 2, depois um alfa igual a 0 e um alfa negativo. Vamos chamar um alfa menos 3, menos 2 também, não importa, tá? Por quê? Porque como está falando que o alfa ele é real,
eu vou pegar o quê? Um número positivo, 2, o 0 e um número negativo. Claro que número real pode ser qualquer coisa, tipo menos 1,356, 7. É um número real. Qualquer número é um número real. Menos um complexo, né? Mas todos os números estão dentro dos reais. Então, testar. E aí vocês vão ver que esse daqui é verdadeiro. Tá bom, pessoal? Nessa questão 3, diz que a gente tem aqui uma função, né? Está falando de transformações lineares. Diz que a gente tem um funcional aqui, uma função de R2 em R2. Na verdade é em R, tá, pessoal? Porque dá um número só, né? Pode ver aqui, ó. F de 1 e 0, ou seja, entra duas coordenadas aqui, duas informações e sai uma. Sai somente um número. Ó, aqui entra duas informações e sai uma. Tá bom? Como é que a gente vai fazer essa questão? Porque pede como é dada essa transformação, digamos assim, né? Qual é a regra dessa função? E o que eu posso também perceber aqui, pessoal, é que 1 e 0 e 0 e 1 são o que a gente chama de bases canônicas. Ou seja, com essas bases aqui a gente consegue formar todo o R2, tá? Porque esses vetores eles são linearmente independentes, né? É só a gente pensar aqui no gráfico, ó. Se a gente tem um gráfico y e x aqui, plano cartesiano, digamos que aqui, ó, valha 1 e aqui 1, tá? Então, esse daqui vai ser o vetor 1 e 0, e esse daqui vai ser o vetor 0 e 1. Ó, eles são independentes e com a combinação linear deles eu consigo formar todo o plano. Tá? Se a gente chama isso de base canônica, ou seja, com esses vetores eu consigo formar um vetor qualquer, ou seja, ó, um vetor xy eu consigo formar como uma combinação linear desses vetores. Opa. Bom. 0 e 1. Certo? Tá bem. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Eu desenvolvo, né? Ó, vai ficar assim, ó, xy é igual a e 0 mais 0 e b. Ou seja, eu vou descobrir quais são os coeficientes que formam qualquer transformação linear nesse tipo de problema. Ou seja, isso daqui vai ser a mais 0, a, 0 mais b, b. Portanto, eu tenho que a é igual a x e que b é igual a y. Feito isso, pessoal, o que acontece? Ó, eu tenho que x, y é formado da seguinte maneira, ó. X vezes 1 e 0 mais y vezes 0 e 1. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou aplicar a função em ambos os membros aqui. Claro que ó, eu já vou passar o x para frente, né? Porque na verdade a função ela entraria aqui na frente aqui do na frente do x, e daí depois, claro, eu passaria a constante que está multiplicando, que no caso é x, para frente. Tá, mas eu já estou fazendo direto esse passo. Opa. Deixa eu ver. Ó, vou botar aqui. F e F. Bom, aí isso vai ficar assim, ó. F de xy é igual a x vezes
o f de 1 e 0 mais y vezes f de 0 e 1. F de xy é x vezes, ó, vamos ver. F de 1 e 0 vale 3. Mais y vezes f de 0 e 1 vale 5. Portanto, a gente chega que a função ou a transformação linear é dada da seguinte forma: 3x mais 5y. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão aqui. Nessa questão, pessoal, já dá a definição aqui de quando que um operador linear ele é dito que ele é uma projeção. Isso quer dizer, quando eu aplicar duas vezes essa operação, tá? Que vai ser a mesma coisa que eu aplicar a operação na outra operação, e isso dá a própria projeção, tá bom? Ou essa transformação linear. Em outras palavras, vamos ver aqui, pessoal, olha só. Vamos pegar, eu vou pegar essa daqui que já está certa, tá? Claro que vocês teriam que testar isso. Vamos ver aqui, ó. P é uma px, yz, portanto, a entrada são de aqui 3 elementos e ela devolve x, y e x. Vou pegar um exemplo bem simples aqui. Vou pegar P igual a 1, 2 e 10. Tá? Bom, vou aplicar, na verdade é o seguinte, o vetor que eu peguei aqui, vamos chamar o vetor de U mesmo, só para identificar, é esse daqui, 1, 2 e 10, mas pode ser qualquer valor. Tá bom? Então eu vou colocar ali, ó. Apliquei, o que vai ficar? Ó? X vai devolver x, vai devolver y, que é 2, e vai devolver x, que é 1. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aplicar P na transformação P. Tá? Isso daqui vai ser P de P, que né, é na verdade ó, é P de 1, 2, 1. Vou pegar esse vetor aqui, tá? E agora o que ele vai devolver? Ó? Vai devolver a primeira coordenada x, segunda coordenada y e a primeira coordenada x. Ou seja, ó, quando eu apliquei duas vezes aqui a transformação, ele voltou para o mesmo vetor. Tá bom? A gente aplicando duas vezes essa propriedade, ele devolveu esse mesmo vetor. Portanto, esse daqui é o que a gente diz que ele é uma projeção. Bom, pessoal, nessa questão, como que a gente vai fazer? Aqui eu já escrevi aqui a transformação linear, tá? A primeira. E peguei uns vetores para nos auxiliar, porque o que a gente vai usar? A gente vai ver se t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Ou seja, se eu calcular o vetor soma, se é a mesma coisa que eu aplicar as transformações separadas em cada vetor e depois somar. Se isso der certo, também vale para todo, como é que eu vou dizer, toda transformação linear. Claro que eu posso aplicar também aquela de t de alfa u é igual a alfa vezes t de u, tá? Bom, eu vou fazer só para a primeira, porque aqui já está marcando a resposta certa, vocês vão fazer a mesma coisa para os outros e é assim que vocês vão encontrar. Só que aqui eu vou fazer bem separado, tá? Então, olha só, eu vou fazer primeiro aqui, ó, a transformação em U mais V. O que a gente encontra se a gente fazer a transformação em U mais V? Ó? Eu vou fazer ali. O primeiro vetor vai ser x1
mais x2 mais 1. E o segundo vetor vai ser y mais z. Então, vai ser y, ó, tudo isso daqui é y agora, e tudo isso daqui é z. Então, vai ser y1 mais y1 mais y2 mais z1 mais z2. Essa é a transformação de u mais v. Agora eu vou fazer as transformações separadas em cada vetor. Então, ó, t de u vai ser x1 mais 1 e y mais z, ou seja, y1 mais z1. Vou fazer a transformação em v. Então, isso vai ser o quê? Ó? x2 mais 1 mais y2 mais z2. Observa o seguinte, agora eu vou somar, separadamente, ó, t de u mais t de v. Isso daqui vai ser o quê, ó? Primeiro elemento vai ficar assim, x1 mais x2 mais 2. E o último elemento eu posso botar assim, ó, agrupar os y, y1 mais y2 mais z1 mais z2. Observe aqui, pessoal, que t de u mais v é diferente de somar t de u mais t de v, ou seja, ó, t de u mais v é diferente de t de u mais t de v. Ou seja, ela não é uma transformação linear, tá bom? Bom, eu vou deixar para vocês fazerem os outros, tá? Já disse aqui a ideia de como é que a gente vai fazer e chegar à conclusão. Ó. Então, a primeira eu já sei que não é. Segunda, vocês vão fazer a mesma coisa. E outra coisa, né? Quando dá um número ao quadrado, já não é linear, né? É quadrático. A gente está falando de transformações lineares, tá? Então, só teria que testar a terceira. Vamos para a próxima. Pessoal, nessa questão aqui, diz que a transformação linear ocorre com elementos do R2 em elementos do R3 e dá duas transformações ali. Como que a gente vai descobrir isso? A gente já fez dois exercícios bem parecidos com esse. A gente vai ter que descobrir quais são as constantes que, ao a gente tentar montar um vetor do R2 utilizando a combinação linear de 1 e 1 e 0 e menos 2, né, como bases, esses dois vetores como base, quando a gente descobre quais são esses coeficientes, depois é só a gente aplicar a transformação na combinação linear. Vamos ver isso agora aqui na prática. Primeiro, vou escrever um vetor qualquer do R2, xy, como uma combinação linear desses dois vetores. 1 e 1 mais b vezes 0 e menos 2. Isso vai ficar assim, x, y igual a mais 0 e menos 2b. Portanto, um vetor qualquer do xy é primeira coordenada a, digamos, e a segunda a menos 2b. Então vamos encontrar quem é cada um dessas coordenadas aqui, dessas constantes. O a é igual a x e o b e o y, desculpa, pessoal. Y é igual a menos 2b. Só que o a vale x, então vai ficar assim, ó, y igual a x menos 2b. Vou passar o 2b para lá, vai ficar assim, ó, 2b igual a x menos y. E b, então, é x menos y sobre 2. Agora que a gente encontrou os dois resultados, a gente vai voltar aqui, ó,
nessa equação. Então vai ficar assim, ó. Vou aplicar a transformação. Deixa eu pegar uma outra cor. Em todo mundo aqui, ó. Vou aplicar a transformação aqui, a transformação aqui e a transformação aqui. Isso vai ficar assim. T de xy é igual o A, que no caso é x, vezes a transformação em 1, mais y vezes, só que agora é o seguinte, né? Opa, é o B, né? Então isso daqui é, deixa eu botar entre parênteses, x menos y sobre 2 vezes a transformação em 0 e menos 2. Deixa eu só ver quem é que é cada um ali. Só vou apagar aqui, tá, pessoal? Bem rapidinho. Para eu poder escrever aqui embaixo. Ó. T de xy é igual a x vezes t de 1 em 1 é 3, 2 e 1. Mais x menos y sobre 2 vezes 0, 1, 0. Então vai ficar assim, ó. T de x y igual a 3x, 2x e x. E aqui vai ficar assim. Só deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. E aqui vai ficar, ó, 0 x menos y sobre 2 e 0. Ou seja, isso daqui vai ser t de xy igual a 3x. Agora, ó, 2x, né? 2x mais x menos y sobre 2. É como se eu multiplicasse aqui por 2 e aqui ficasse valendo 4. Ó. Não alterei nada. 4 dividido por 2 dá 2x. E agora, então, isso daqui vai ficar 5x menos y sobre 2. Então, vou botar ali, ó. 5x menos y sobre 2 e aqui x. Portanto, essa daqui é a transformação linear, tá, pessoal? Pessoal, só que ó, agora que eu fui ver que essa questão ela tá errada ali a alternativa. Então eu vou anular também essa questão. Peço desculpas para vocês, tá? Mas foi algum erro de digitação por parte do autor. Nós vamos corrigir isso para o próximo segmento. Pessoal, nessa questão 7, fala do produto interno. Então aqui fica um pouco fácil essa afirmação 1, porque está dizendo se o produto interno de dois vetores ele é igual a menos o produto interno desses vetores. Isso não, né? Porque o produto interno, o que é? Né? A gente pode simbolizar assim, pode ser U, V, assim também a gente simboliza. Isso daqui é, por exemplo, se U é x1, y1 e V é x2, y2, o produto interno vai ser x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Tá? E claro, se eu fizer menos isso daqui, com certeza vai trocar os sinais, então isso daqui é falso. Tá? Aqui, ó, se o produto interno é 0, então U é igual a 0. E vamos ver aqui o seguinte, ó. Se não necessariamente, tá, pessoal? Poderia dar duas multiplicações aqui, ó, que são 0, né? Por exemplo, se eu multiplicasse aqui, ó, digamos que desse menos 4 e aqui desse 4, também daria 0. Mas claro que se um deles for 0, com certeza também vai dar 0. Então aqui, verdadeiro. E aqui, pessoal,
posso orientar vocês a fazer para eu não fazer toda a resposta aqui, aqui também vocês vão ver que isso daqui não vale, tá? O que vocês vão fazer? Ó? Além de ter os dois vetores U mais v, U e V, vão fazer o vetor U mais V, que é o vetor x1 mais x2, y1 mais y2. E aí vocês vão calcular o produto interno de U mais V, tá? U mais V, e vocês vão ver que ele é diferente de calcular o produto interno de U vezes U mais o produto interno de V com V. Tá bom? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, nessa questão fala só para a gente ver se isso daqui forma uma transformação linear, tá? Aqui, com uma certa experiência, a gente já vê que não forma, né? Por exemplo, aqui, ó, essa transformação está fazendo divisões entre as variáveis, tá, pessoal? E isso daqui não vai ser a mesma coisa. Por exemplo, aqui, se a gente fizer aquela transformação U mais V, vai ser diferente da transformação linear entre cada um dos vetores e depois somá-los, tá? Essa daqui, pessoal, também a gente sabe que quando a gente vai fazer exatamente esse trabalho aqui, digamos, essa condição, quando a gente fizer o t de U mais V, a gente vai fazer a soma e vai ficar mais 1, por exemplo. E aqui, como a gente vai somar duas vezes esse mais 1, porque a gente vai aplicar a transformação em cada um, a gente vai ter no final uma soma 2. E daí a gente vai ver que isso daqui dá diferente, né? Além das variáveis somadas ali, tá, pessoal? Que vai dar tudo igual, só que um vai ficar somado com 1 e outro vai ficar somado com 2. Também não vai ser. Tá? Pessoal, aqui a função que associa uma função polinomial do segundo grau à sua derivada vai ser, por quê? A gente já sabe que quando a gente tem, por exemplo, uma função x ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 2x. Então, primeiro, ela já transforma uma função polinomial do grau 2 em uma de grau 1. Ou seja, se é grau 1, essa função, digamos assim, é linear. Além do mais, pessoal, sempre quando a gente vai ter uma constante multiplicando a função, isso, ou a gente vai fazer uma derivada, digamos assim, ó, derivada dy, vamos botar assim, ó, dx, derivada de 2x ao quadrado. Isso daqui, pelas regras da derivada, o 2 também passa para frente, multiplicando a derivada, ou seja, a constante fica ali na frente. Isso daqui é importante na hora de a gente aplicar as transformações lineares, essa condição também é necessária. Portanto, seria, essa a resposta completa. Além do mais, essa daqui, função que pega um vetor do R3, a sua norma euclidiana, a gente já sabe que a norma euclidiana, pessoal, nada mais é do que a gente calcular a distância utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Então, eu tenho, digamos, um ponto aqui, tá? E eu quero descobrir a distância entre eles, tá? A gente vai utilizar... desculpa, pessoal, um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Vou chamar A e B. A gente, como se a gente utilizasse o gráfico aqui, né? Tá? E calculasse essa distância através do teorema de Pitágoras, tá bom? E o teorema de Pitágoras a gente já sabe, a gente vai fazer a raiz quadrada de alguns números, algumas normas aqui, umas coordenadas, vamos botar x e y aqui, ó. A gente vai fazer x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, isso daqui não vai ser linear, digamos assim. E essa última aqui, o que acontece? A gente já tem aqui na transformação linear um termo quadrático. Além do mais, a gente tem as multiplicações aqui, mas esse termo ao quadrado já diz que essa transformação aqui não é uma transformação linear. Nessa questão, pessoal, pede para a gente determinar um núcleo, ou seja, quer saber qual os vetores, né, que quando eu aplico a transformação linear, a gente encontra
né, digamos que eu faça t de u, eu vou encontrar sempre o vetor 0 e 0. Ou seja, quais são esses vetores que ao aplicar a transformação linear, eles encontram o vetor 0 e 0. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu pego cada uma das coordenadas, né, vou resolver esse sistema aqui, ó, o sistema homogêneo. Tá, ok? Eu quero que essas coordenadas sejam iguais a 0 e que essas daqui, 3x mais y mais 8z, essa segunda coordenada também seja igual a 0. Então vamos resolver aqui. Ó, vou somar essas duas equações, porque ó, aqui tem o menos y mais y, já vai sumir ali, digamos assim, né? Então vai ficar 4x mais 12z igual a 0. Divido tudo por 4, vai ficar aqui x mais 3z igual a 0. Ou seja, o x é igual a menos 3z. Tá? Vou pegar essa equação de cima aqui e vai ficar assim, ó. X menos y mais 4z igual a 0. O x vale menos 3z, então vai ficar assim, ó, menos 3z menos y mais 4z igual a 0. Ou seja, z é igual a y, ou y é igual a z. Então, pessoal, o nosso vetor ali de entrada, x, y e z, ele ficou assim, ó. No lugar de x, ele ficou menos 3z. No lugar de y, é z. E o z é a própria coordenada z. Colocando o z aqui em evidência, eu tenho que esse daqui é a coordenada z vezes menos 3, 1, 1. E assim, pessoal, eu determino qual é o vetor ali que vai entrar no núcleo, digamos assim, tá? Que é o vetor que representa, ó, o núcleo, tá? Então, o núcleo é menos 3, 1, 1. Nessa última aqui questão, então aqui, pessoal, ficou fácil, porque para determinar o núcleo a gente já sabe, a gente pega as coordenadas e iguala a 0, porque eu quero que nessa coordenada tenha o vetor 0 e 0. Então, que x mais y tem que ser igual a 0 e 2x menos y tem que ser igual a 0. Vou somar porque um aqui é mais y e o outro é menos y. Então, isso vai ficar que 3x é igual a 0. Portanto, x é igual a 0. Se x é igual a 0, utilizando a primeira equação, ó, x mais y é igual a 0, como x vale 0, isso aqui vai ficar que y é igual a 0. Portanto, é 0 e 0. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.